Quero ler aqui com os irmãos, aleluia. Louvado seja Deus, em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, e o verso 9 e o 10, aleluia. Louvado seja Deus, livro de 1 Samuel, capítulo 1, e o verso 9 e o 10, aleluia. Louvado seja Deus. Nos diz assim: então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló. Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Os irmãos podem estar assentados, aleluia. Glória a Deus. Desde o dia que a irmã falou comigo, depois a irmã Noemi, aleluia, o Senhor, o Espírito de Deus, ele começou a falar ao meu coração sobre Ana, aleluia. E nessa noite, para me surpreender, porque eu sempre falo com o Senhor assim: Senhor, tu me dá algum sinal como tu está nesta palavra, como foi tu que me deu essa palavra para mim falar para a tua igreja. E a irmã aqui, aleluia, falando sobre Débora, falando sobre as mulheres de fé, Esther, e falou também sobre Ana. Ali o meu coração descansou no Senhor. Aleluia. Quando ali o hino que nós louvamos também, aleluia, Deus confirmar a sua palavra, porque eu tenho um problema, irmão, muito sério. Eu não venho trazer a palavra do Senhor se o Espírito de Deus não me dá a palavra lá na minha casa. Antes que fale, fique falando comigo sobre aquilo que Ele quer falar. Sempre foi assim, desde o dia que Ele me chamou, me escolheu, aleluia. E eu disse para Ele: não, eu não quero, Senhor, é muita responsabilidade, é muito difícil. Dá aos pastores, chama outras pessoas. E eu passei uma prova tão grande que eu tive que dizer: não, Senhor, eis-me aqui, né? Usa-me a mim, eu estou aqui, né? Porque é muito difícil. Mas vamos aqui falar um pouquinho sobre aquilo que o Espírito Santo colocou em nossos corações e também segundo a palavra do Senhor. Olhando para Ana, aleluia. Essa história de Ana, ela é muito linda, ela é muito maravilhosa, porque ela nos traz um exemplo de muito maravilhoso, como a irmã falou, de mulher de fé, de mulher de confiança, de mulher que não desiste em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio à batalha, em meio a tudo aquilo que se apresenta do seu caminho. Aleluia! Uma mulher que perseverava, a Bíblia diz, em orar ao Senhor, em buscar ao Senhor, ainda que na sua caminhada tinha uma dificuldade muito grande, porque a palavra diz que Ana tinha uma rival, aleluia, e a sua rival, ela aborrecia, ela irritava a Ana, aleluia, e todos os anos, aleluia, o Eucana, o esposo de Ana, saía da sua terra e vinha a Siló adorar ao Senhor e sacrificar ao Senhor. E ele vinha com a sua família, e pelo caminho, a Penina, ela irritava muito a Ana. Ela incomodava a Ana. Por quê? Porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ana não podia gerar filhos. E hoje, irmãos, nós não temos dificuldade em uma mulher não gerar filhos. Mas naquela época, era muito difícil para uma mulher não gerar filhos. Porque eles casavam e logo eles precisavam ter filhos. Porque assim era. E Ana não
do Senhor para o adorar e apresentar sacrifício ao Senhor. E a palavra diz que Eucana vinha e dava uma porção, aleluia, por Penina pelos seus filhos, mas dava a maior porção por Ana, porque ele o amava. Mas naquele ano foi diferente, foi um ano diferente para Ana, aleluia. Até o próprio marido dela olhou para ela e disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? E com essa pergunta de Eucana a Ana, eu posso entender que ela não se queixou a ele. Ela não reclamou a ele pelo que Penina a fizera. Ela não murmurou, mas ela simplesmente chorou. Ela chorou abundantemente, a palavra diz. Mas eles chegaram em Siló. Eles chegaram no tabernáculo do Senhor. Porque naquela época era o tabernáculo ainda. Porque o templo de Salomão ainda não tinha sido construído, né? Então eles o adoravam e sacrificavam ali em Siló, onde ficava o sacerdote Eli, na época, e os seus dois filhos, Ofni e Finéias, ficavam ali, no qual eles apresentavam o sacrifício ao Senhor. E chega a sua família ali. E Eucana nota que ela não comeu e não bebeu. E estava muito triste. Muito abatida. O seu rosto resplandecia. Aleluia. E ele disse: Ana, não sou eu, porventura, melhor do que deste? Porque ele amava ela. Aleluia. Mas a dificuldade que cercava ela tinha tirado a alegria de Ana. Tinha tirado, aleluia, até a força dela naqueles dias. O semblante dela tinha mudado. Aleluia. Ela estava extremamente, excessivamente, a Bíblia diz, aleluia, com dor, aleluia, porque ela tinha uma grande dificuldade, irmãos. Ela tinha algo, aleluia, que precisava de uma solução, mas o médico não podia trazer a solução para Ana. O seu esposo não podia trazer a solução para Ana. Ninguém podia ajudar a Ana naquele momento. E a palavra diz que eles chegam, aleluia, na casa do Senhor, pela manhã. Ela entra no templo do Senhor e ela se prostra perante o Senhor ali. E ela começa a rasgar o seu coração, amados. Ana rasga o seu coração na presença do Senhor. Ana conta ao Senhor aonde está a sua dor. Ana fala ao Senhor tudo quanto ela tem sofrido, tudo quanto ela tem passado. Ela fala para Ele das suas aflições. Aleluia. Ela conta ali naquele banco, naquele tempo, ela chegou abatida, triste, angustiada, com aquela dor excessivamente no seu peito. Mas ela não reclamou para ninguém. Ela não se queixou, ela foi direto àquele que podia trazer a solução para ela. Aquele que podia acalmar, cessar aquela dor de Ana. E quando ela está ali, prostrada, chorando abundantemente, ela diz: eu estou chorando aqui abundantemente. Então ela chorou muito e ela orou muito. Mulher de
de esperança, de confiança, mesmo tendo dor. Ela podia dizer: hoje eu não vou na casa do Senhor porque eu não tenho condições, porque a minha luta está maior do que eu hoje. Hoje eu não vou, aleluia, adorar o Senhor porque eu estou amargurada. Aleluia. Ela podia dizer tudo isso, mas ela foi. Ela se prostrou, ela adorou, ela rasgou o seu coração ali perante o Senhor. E a palavra diz que ela chorou abundantemente. Ela chorou tanto que o sacerdote estava sentado no templo. Ele estava sentado perto de um pilar. Ele olha para Ana e vê somente a boca da Ana mexendo. Ele olha para Ana e olha para Ana e diz: afasta de ti esse vinho, mulher. Ele achou que Ana estivesse embriagada naquelas horas da manhã. Ela disse: ah, meu Senhor, não me tenha por filha de Bilial, porque é do meu desgosto que eu tenho falado, é da minha aflição que eu tenho falado até agora, porque ele viu que os lábios de Ana só se movia, mas não saía nada, porque Ana estava rasgando o seu coração. Ana estava falando com o seu coração. Quem de nós já não esteve lá no lugar de Ana? Com uma amargura, com uma dor, com uma luta, com uma necessidade que ninguém poderia resolver. Ai, quem não esteve ali, eu quero contar para vocês que eu já estive assim como Ana, não pelo mesmo problema, né? Cada um tem o seu problema, a sua necessidade. Ana era ter um filho. Ana precisava ter um filho. Essa era a dor de Ana e o pedido de Ana no templo ao Senhor. Mas eu já estive ali com essa dor de Ana. E eu já rasguei o meu coração como Ana rasgou. No ano de 2021, no mesmo mês de abril que nós estamos, acontece um episódio muito triste, mas ao mesmo instante maravilhoso. No final, o meu irmão, ele foi cometido pela Covid, foi levado ao hospital e logo foi entubado. E passa-se uma semana, o médico diz: olha, deu trombose numa perna. Passa-se a segunda, olha, deu trombose nas duas pernas. Passa-se a terceira, olha, uma infecção muito grande no pulmão. Passa a quarta, olha, o segundo pulmão já está tomado por infecção. Passa-se o mês, chega o segundo mês, olha, a situação está pior. Não tem mais jeito, não tem esperança mais. E eu olhava para o Senhor e eu dizia para o Senhor: Senhor, e aquela promessa que tu fez a ele? Aquela promessa acabou, Senhor? Aquela promessa terminou aqui? E um dia eu levantei aflita, amargurada, sofrendo muito, a dor era demais. E cheguei na minha cozinha e fiquei em pé olhando para nada. Quando eu não tinha esperança, o Espírito Santo veio e disse para mim: não choras, porque eu vou levantar ele de lá. Aleluia! Eu vou levar ele às nações ainda. Não chora, não te preocupas. E eu disse: meu Deus, tá bom, Senhor. Criei no Senhor, guardei dentro do meu coração aquelas palavras. Mas a situação dele só piorava. Estava chegando no segundo mês de intubação e não tinha reação nenhuma, cada vez pior. Agora, uma bactéria muito terrível pegou o pulmão dele. Passou. Mais uma bactéria está no pulmão dele. Quando estava completando 2 meses, agora a superbactéria pegou o pulmão dele. Não tem mais jeito nem solução. Ligaram para minha cunhada e disseram: olha, vem
despede, porque hoje à noite desligaremos todas as máquinas, porque a máquina está parando por si própria, porque ele não tem mais reação. O Espírito Santo. Gravaram vários áudios mandados para nós, contando toda a situação dele. Era assim, boca da noite, anoitecendo, as minhas irmãs, minha mãe, tudo desesperado. Eles disseram até 3 da manhã. Nós desligaremos tudo porque não tem mais o que fazer. Vocês colocam o celular perto de vocês e ficam esperando só a notícia que ele partiu, porque ele já está, não tem o que fazer. Todo mundo desesperado. Eu disse não. Quem deu a última palavra? Quem foi que deu? Foi o médico? Não. Mas o meu Senhor é quem vai dar a última palavra. E para mim, ele disse que não há morte, há vida ali. Tem vida ali. Eu creio nessa noite. Cada um vai para o seu quarto. E só vamos sair de lá quando Deus nos responder. Quando Deus falar conosco. E fui para o meu quartinho de oração. E fiz como Ana. Tinha hora que eu falava, mas chegou lá certas horas da madrugada, eu não tinha mais força para falar. Era só o coração e as lágrimas. E eu orei as passagens da Bíblia. Todas as passagens onde tinha uma ressurreição ali, eu dizia: Jesus, tu fez. E tu faz, porque tu és o mesmo, tu não mudou. Tu entra lá, assim como tu chegou para Lázaro, chamasse ele, fazia 4 dias, já cheirava mal. E tu chamou e ele saiu do túmulo. Assim tu vai entrar na UTI e vai chamar ele pelo nome e ele vai sair de lá. Porque assim eu creio e assim tu me falou. Aleluia. E deu meia-noite, deu 1 da manhã, e deu 2 e deu 3. O telefone não tocou. E fui adiante até 2, até 1 da manhã. E fui adiante. Já estava amanhecendo, eu estava lá. Eu estava lá contando para ele tudo. Eu estava lá aos pés dele. Eu estava lá no meu cantinho de oração. Colocando tudo aos pés dele, dizendo: tu entra esta noite na UTI. E tu chama o meu irmão para fora. Aleluia. Como tu chegou naquele enterro e chamasse aquele esquife, ele levantou. Aleluia. Jesus, tu entra e tu faz. Quando deu 5 da manhã, eu deitei um pouquinho. Quando foi 7, eu já me levantei. Por quê? Com medo que o telefone tivesse tocado, né, irmãos? E eu não via uma mensagem. Não tinha mensagem, ninguém ligou. Aleluia. Nada. Eu disse: Glória a Deus. quando chegou ali às 9 da manhã, chega o áudio. Chega um áudio do próprio médico. Fez os áudios e mandou para nós, para a família. Aleluia. Olha, nessa noite, antes de eu ir embora, alguém ligou para mim e disse: volta lá. Doutor Mário, volta lá na UTI, dá uma olhadinha naquele paciente, assim. Eu já estava indo embora, eu já tinha tirado as minhas roupas, tudo, estava me preparando para ir embora. Eu disse: eu vou. Só que meu amigo não tem esperança. O último raio-x dele estava todo preto, os 2 pulmões dele não se vê mais nada. Está tomado pela superbactéria, não tem esperança para ele. Mas eu vou. E ele voltou lá. Quando ele volta, que ele entra no quarto, o que ele vê naquele quarto? Ele vê o sangue do cordeiro aspergido em todas as paredes. Todas as paredes tinha sangue salpicado. E ele gritou com a equipe e disse: corre. O paciente sofreu, eu acho, uma hemorragia, os catéteres devem ter aberto. Eles olharam e disseram: não, doutor Mário, não tem catéter aberto. Não é do paciente. Ele olhou e disse: então eu sei de quem é. Jesus entrou aqui, passou o seu sangue nas paredes e curou o nosso paciente.
E ele ficou desesperado. Mandou áudio para nós, mandou áudio para todos os médicos do hospital, todas as enfermeiras do hospital. Ele evangelizou a todos. E ele foi na igreja do meu irmão um ano depois soltar testemunho. Esse testemunho para ele, para nós. Irmãos, isso fala do poder da oração, da poder da convicção daquilo que o Senhor falou para ti. Eu não sei o que o Senhor tem falado para ti. Eu não sei o que o médico tem falado para ti. Mas a última palavra é dele. Aleluia. E eu dizia para ele: Jesus, da mesma maneira que quando tu andava na terra e tu curava, tu estás aqui e tu ainda cura. Tu ainda cura, Jesus, tu ainda faz milagre. E eu disse, eu fiz um propósito com o Senhor, um voto ao Senhor. Eu disse, por onde eu passar, eu vou contar o testemunho. Aleluia. Eu vou contar esse testemunho para edificar a fé dos irmãos. E o ano passado, né? Ele foi aos Estados Unidos. E lá ele ministrou e ele contou o testemunho e o que aconteceu. E quando eles transmitiram a imagem do culto para mim, ali eu chorei muito, porque eu vi algo que não foi o profeta que me falou. Glória a Deus, aleluia. Foi o Espírito de Deus. Disse assim: eu vou levar ele às nações contar o meu feito. E eu vi, eu vivi um milagre. E eu vi com meus olhos ele em outra nação contando o milagre do Senhor. Aleluia. Então Ana estava assim, desta maneira, aleluia. Mas ela não desistiu, irmãos. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade tua. Onde é que há dor? Qual a dificuldade de gerar alguma coisa? Eu queria tanto tal coisa, mas é impossível. Não, eu quero dizer para ti que até a morte ele deu jeito. Aleluia. O que será difícil para ele? O que será impossível para ele? Se tu fizeres como Ana, tendo fé, confiança, oração. Glória a Deus. Eu sempre digo, quando Jesus convida os seus discípulos para orar, e ele diz para eles: fica aqui só um pouquinho que eu vou mais além, mas vigiai. Fica aí vigiando um pouquinho que eu vou um pouquinho além. Aleluia. Porque o que Jesus ia passar, eles não podiam passar. Glória a Deus. O que ia acontecer com Jesus, só Jesus podia passar. Mas esse além aqui, irmãos, é o que fala comigo sempre. Porque quando eu estou em luta, em angústia, em aflição, eu digo assim para ele: Jesus, essa noite eu vou um pouquinho além contigo. Eu vou além contigo. Ainda que toda a casa durma, ainda que todos estejam dormindo, mas eu vou contigo. Eu vou estar contigo em oração. Eu não vou dormir, eu não vou sentar, eu não vou descansar, porque eu vou além um pouquinho mais contigo, porque é nesse além aí que ele faz. Glória a Deus. É neste além ali que ele resolve. Aleluia. E essa noite meu esposo acordou na madrugada e foi na cozinha tomar água. E eu estava indo um pouquinho além a mais com o mestre.
Glória a Deus. Eu digo para ele: olha, mestre, vem aqui. Hoje eu preciso estar um pouquinho além contigo. Aleluia. Porque às vezes, irmãos, nós não recebemos porque nós dormimos. E nesse dormir é espiritualmente. Porque dormir para nós é necessário. Mas no espiritual, nós nos sentamos, nos encostamos e dormimos, como os discípulos fizeram. Mas Jesus foi o nosso maior exemplo de oração. Jesus, ali na última hora dele, hora crucial dele, ele levou para o monte os seus discípulos. Ele foi ali no monte do Getsemane orar um pouquinho mais com o Pai, um pouquinho além com o Pai para vencer. Se Jesus, que era o Filho de Deus, ele tinha que ir um pouquinho além. Aleluia. Com o Pai. Glória a Deus. Vocês imaginam nós? Aleluia. Como nós vamos vencer, irmãos? Vencer a nós mesmos. Aleluia. Vencer as batalhas. Glória a Deus. Vencer as dificuldades que aparecem todos os dias nas nossas vidas. Vencer as lutas. Vencer até mesmo a morte quando ela chega para bater na nossa porta, querendo levar um dos nossos. Aleluia. Se eu não fosse além com o mestre naquela noite, eu estaria chorando e com dor até hoje. Aleluia. Porque a morte tinha levado meu irmão, mas eu Glória a disse Deus. não. Aleluia. Eu disse não, porque Ele é a vida. Ele é a vida. Aleluia. E quando a vida chega, Aleluia. e o que mais me chama a atenção, irmãos, é que o sangue de Cristo, vertido lá da cruz do Calvário, ele é eficaz até hoje. Aleluia. Ele é eficaz até hoje. Glória a Deus. E muitos, aleluia. E eu quero voltar aqui um pouco para a Ana. Aleluia. Aí a Ana conta para o sacerdote, diz para o sacerdote, né? Não estou embriagada. Estou aqui falando dos meus desgostos, das minhas tristezas, das minhas amarguras. Então ele olha para ela e entende que Ana não estava embriagada, mas Ana estava ali se derramando ao Senhor. E ele abençoa a Ana, abençoa ela, aleluia. Eu quero só ler aqui esse pedacinho aqui que eu já li, né? Então, Ana se levantou, depois comeram e beberam em Siló, e o sacerdote estava sentado numa cadeira em um pilar do templo. Ela, pois, com uma amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, amados. Ela estava com uma profunda dor. Ela estava aflita e angustiada. A alma amargurada. Ela estava muito amargurada. Mas Ana, aleluia, ela foi orar para aquele que podia. Ele podia, ela sabia que o Senhor podia aliviar aquela dor. Aleluia. Glória a Ele Deus. podia aliviar aquela dor. Então, Ana termina de orar. Ele abençoa a Ana. Ana vota ao Senhor, faz um voto ao Senhor. Isso é muito importante, muito lindo. Aleluia. Quando nossas
fazemos um voto ao Senhor e nós cumprimos esse voto porque o Senhor não se agrada, né? Voto de tolo, né? Se votou, tem que cumprir, tem que fazer. Então, vimos aqui na frente Ana, aleluia, falando para ele que o que ela estava fazendo era orando perante o Senhor. Ela estava aflita porque ela estava pedindo algo ao Senhor. Então ele disse para ela: vá em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição. Coisa linda, irmãos. O Deus de Israel, ele continua concedendo petições. Glória a Deus. O Deus de Israel, ele continua ouvindo orações. Aleluia. Glória a Deus. Ouvindo a tua e a minha oração e concedendo as suas petições. Aleluia. Só basta tu chegar na presença dele. Não somente com teus lábios, mas com teu coração. Aleluia. E o Deus de Israel conceda a tua petição. E diz que Ana se levanta dali. Ana come. Ana bebe. Já não era mais triste o semblante de Ana. Aleluia. Ana chega no templo de uma maneira, mas Ana se levanta do templo de uma outra maneira. Ana se levanta confiando. Aleluia. Ana se levanta confiante. E Ana volta para a sua casa. E diz a palavra que passa-se um tempo. E Deus responde à oração de Ana. Ana concede um filho. Ana engravida. Aleluia. Deus abre a madre de Ana e lhe dá aquilo que Ana pediu naquele dia, naquele lugar. Deus concede a petição de Ana. Coisa linda. E Ana volta para casa com seu esposo. E Deus lembra-se de Ana. Não que Deus tenha se esquecido, porque Deus não esquece, irmãos. Deus não esquece de mim nem de ti. Ele sabe cada nome, cada oração. Ele sabe o nosso endereço. Ele sabe da nossa dor. Ele sabe da nossa aflição. Ele sabe da nossa angústia. Ele sabe tudo. E ela disse para ele: se ele se lembrasse e desse um filho, ela o daria. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Ana não barganhou com o Senhor. Aleluia. Ana não tocou nada. Glória a Deus. O Senhor viu aquele momento do coração de Ana, da oração sincera. O Senhor viu quando Ana orou sinceramente para com Ele. E quando Ana faz um voto, Deus ali assina a petição de Ana. Deus ali resolve dar aquele filho que Ana tanto precisava, que Ana tanto queria, que Ana tanto... Por quê? Ana, ela não pediu aquele filho só para ela se alegrar, ou só para ela mostrar para a família, para parentes, para aqueles que falavam que Ana não gerava nada. Ana fez uma coisa muito linda. Ela disse: se me deres o filho, eu o darei, para que sirva na sua casa todos os dias da sua vida. Glória a Deus, aleluia. E Deus lembra-se de Ana e abre a madre de Ana e dá o filho que Ana Aleluia. pediu a ele. Passam-se os anos. Eucana volta à casa do Senhor, mas Ana fica em casa. Ela ficou os anos amamentando o seu filho, porque daí nasce o seu filho. Aleluia. Glória a Deus. Ela dá o nome de Samuel a ele. E ela fica cuidando dele. Anos após anos.
Eli a recebe ela. E quando Eli recebe ela, ela diz: olha, por este menino aqui orava eu, e o Senhor me concedeu Aleluia. a minha petição. Aleluia. Olha aí, irmãos, resposta de oração, resposta de fé, resposta de convicção de que Deus, Ele é fiel. Amém, Jesus. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, e agora eu trouxe a casa do Senhor para pagar o meu voto. Irmãos, não ficou por isso. Ana foi tão abençoada por este ato que ela fez. Aleluia. Ana foi tão abençoada que a Bíblia diz que Ana teve mais filhos, teve filhos e filhas. A bênção foi dobrada ali para Ana. Aleluia. Todo ano Ana ia, levava vestes ao menino, porque o menino crescia na casa do Senhor, na presença do Senhor, e aprendia os ofícios do Senhor. Glória a Deus. Coisa linda, irmãos. Meu Deus. Coisa maravilhosa. Ana foi abençoada de uma tal maneira, Aleluia. porque ali Ana não fez uma oração egoísta, não. Ana fez uma oração diferente, irmãos, diferente. Glória a Deus. Que de repente Aleluia. nós não teríamos fazido uma oração como Ana fez, não é mesmo? Como? Se tu me deres, eu vou te devolver, né? Meio difícil para nós, mas a fé de Ana, a fé, a perseverança de Ana, a certeza de Ana de que ela seria abençoada, foi a que moveu ela a fazer este voto. Foi o que moveu ela a pagar este voto. Foi que fez ela fazer levar o menino no templo. De repente nós, irmãos, nós votaríamos e não pagaríamos, não é mesmo? Aleluia. Se nós nos colocarmos no lugar de Ana, mas Ana nos dá um exemplo lindo, é lindo. Aleluia. O exemplo que Ana dá de coragem, de mulher de fé, de mulher de autoridade. Ana tomou uma autoridade tão grande, que nem o esposo dela não disse não para ela. Ele tinha autoridade de dizer não, porque naquela época as mulheres não tinham essa autoridade. Mas Eucana viu que aquilo que a mulher fez não foi qualquer coisa, foi algo sobrenatural. Irmãos, eu sou uma pessoa que eu não vivo o natural, eu vivo o sobrenatural de Deus quase todos os dias. Amém. Se for para viver o natural, a gente fica lá, porque não tem porquê. Aleluia. Todos os dias, se tu me perguntar, eu tenho um milagre para contar. Até às vezes a irmã, quando diz que tem alguém para não testemunhar, eu fico até envergonhado. Eu digo de novo, Senhor, eu de novo tenho mais. Deixa mais eu tentar. Porque todos os dias nós temos um milagre para contar. Aleluia. Porque nós não vivemos o sobrenatural, nós não vivemos o natural. Deus nos chamou para viver o sobrenatural com Ele, Aleluia. para viver uma vida diferente com Ele. Aleluia. Temos as nossas lutas, dificuldade, como Ana teve, os nossos intempéries, temos dificuldade às vezes de gerar algo para Deus. Ana gerou algo para Deus. Se tu fizeres como ela e dizer, Senhor, o que tu gerar em mim é para ti. Aleluia. Aleluia. Se o que tu gerar em mim, Senhor, eu vou ofertar a ti. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando,
irmão, nós aceitamos Jesus, nós somos rapidinho em voltar. Nós dizemos, eu nunca vou dizer não. Nós dizemos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo lá, eu vou. Mas passa-se os anos e as lutas vêm, as dificuldades vêm, a frieza vem. E nós rapidamente mudamos tudo. Aquilo que nós dizíamos que íamos fazer para o não ao Senhor. E ficamos estagnados. Sem ver o milagre. Sem ver o sobrenatural, sem sentir. Eu tenho tantos milagres de pessoas mortas que ressuscitou. Eu vi. Aleluia. Eu faço parte desse milagre. Glória a Deus. Eu estou aqui porque eu sou um milagre. Ele disse para mim. Ele disse para mim lá em Presidente Getúlio, filha, vou eu te levar para um lugar. E lá eu vou preparar tudo para ti. Aleluia. Viemos ver a terra era boa. A terra era boa que a gente viu, muito boa. Mas porém, irmãos, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada. Mas lá ele tinha falado para mim, eu vou te levar. Aleluia. E tu não te preocupas, porque eu vou preparar. Eu vou preparar a luz, eu vou preparar a água, eu vou preparar tudo para ti naquele lugar. E quando nós chegamos ali, meu Deus, não tinha nada. A terra estava vazia. Quase que eu disse, a terra é boa, mas tem gigante. Aleluia. Vamos voltar. Glória a Deus. Vamos voltar, que não dá. Eu me lembrei que ele disse, eu vou te levar. A promessa é dele. E quando ele fala, Aleluia. ele cumpre. Glória Ele a é Deus. fiel. Aleluia. Ele não muda. Ele é imutável. Ele é sem sombras de variações. Glória a Deus. Ele não é igual eu, que às vezes posso falar e não fazer. Oh, Deus. Posso prometer e não cumprir. Aleluia. Mas ele não. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero me deter só um pouquinho aqui para fazer o finalzinho assim, irmão. Só. E como eu já disse, né? No tempo determinado, Ana, Deus abre a madre e ela tem um filho. Esse foi o sobrenatural, irmãos. Deus cumprindo promessa para Ana. E eu olho para vocês, aqui, sem medo de errar. Aleluia. Porque o meu Deus, Ele não erra. Glória a Deus. Deus quer viver o sobrenatural com vocês. Deus quer cumprir promessas. Mas vocês precisam fazer como Ana. Fazer como Ana, como, irmã? Ter mais fé, mais confiança, mais esperança, mais perseverança. Rasgar o coração. Rasgar o coração, porque Deus olha o coração e Deus cumpre pelo teu e o meu coração. Porque nós ficamos todo dia na casa do Senhor. Ana ia de ano em ano, e voltava, e a situação não mudava, era a mesma. Glória a Deus. Mas aquele dia ela tomou aquela atitude e mudou. Quando nós tomamos atitude, Deus faz por nós. Aleluia. Deus quer ver a minha e a tua atitude. Deus quer ver a minha e a tua perseverança em orar, sem cessar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Comigo tem sido desta maneira. Vamos até ali um pouquinho, um pouquinho mais, uma madrugada. A mais. Aleluia. Glória a Deus. E Deus concede o pedido de Ana, né? Dá um filho a Ana, que trabalha na obra do Senhor,
Samuel vem a ser sacerdote, né? Juiz, sacerdote, juiz e quem lembra? Não, quem mais? Sacerdote, profeta e juiz. Samuel vem a ser profeta, juiz e sacerdote num tempo difícil, num tempo em que a palavra do Senhor era tão rara, tão rara, tão rara. Não era que nem hoje, irmãos. Não era que nem hoje, em cada lugar com uma igreja aberta com a palavra do Senhor, né? Na época era muito difícil, não tinha. E Deus levanta aquele menino, levanta aquele moço. Aleluia. Tudo através da oração de uma mãe, de uma mulher de fé, de uma mulher de coragem, de uma mulher dedicada ao Senhor, de uma mulher que não olhou só para si, mas sim o que eu gerar, eu vou ofertar ao Senhor. Se nós tivermos essa coragem de dizer: Senhor, gera em mim algo que eu possa te ofertar. Gera em mim, Senhor, algo que possa ser usado por ti. Aleluia. Se nessa noite tu queres gerar algo para o Senhor em ti, aleluia. Glória a Deus. Eu tenho vontade de ser pregador. Eu tenho vontade de ser cantor. Eu tenho vontade de ser evangelista. Eu tenho vontade de trabalhar na obra do Senhor. Mas até aqui eu não tenho coragem. Eu ainda não tenho coragem disso. Me falta coragem. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus está dizendo: se tu abrires o teu coração, Glória a Deus. se tu fizeres como Ana, eu vou começar a gerar em ti aquilo que deseja o teu coração. Aleluia. Aleluia. Ele vai gerar em ti a palavra de uma tal maneira que quando muitos olhar, não vão acreditar. Glória a Deus. Mas Aleluia. Ele é fiel. Ele vai. Aleluia. Então eu só quero convidar a igreja para aquele que diz assim: olha, eu quero gerar algo para o Senhor, mas eu não tenho coragem. Se quiser vir aqui na frente, nós vamos orar. Aleluia. Nós vamos orar e o Senhor vai começar a te dar coragem. O Senhor vai te ensinar mais e mais. Glória a Deus. O Senhor vai te dar motivação. Nem que a motivação seja o quê, irmã Marilene? Seja uma prova. Porque ali na prova é que nós nos curvamos. Ali na prova é que nós buscamos. Aleluia. Ali na prova é que o Senhor prova o nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. O irmão quer mais do Senhor para pregar, não quer? Aleluia. Nessa noite o irmão vem aqui. Amém. Vem aqui e nós vamos orar.